Diga um amém. Quem não achou, diga misericórdia. Mateus capítulo 21, 12 ao 16. A palavra do Senhor diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertidos em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Versículo 16, aqui a gente finaliza. E disse-lhes: Ouve o que estes dizem? E Jesus lhe disse: Sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste perfeito louvor? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Meus amados e queridos irmãos, como eu falei, né? É sempre uma honra poder pregar a palavra, falar do amor de Jesus. Ninguém aqui é digno de pregar a palavra de Deus, porque todo mundo aqui, digamos assim, tem tempo de vida. Os anjos desejavam pregar a palavra, mas graças a Deus, Deus nos deu aí essa incumbência. Eu me lembro daquela parábola do Lázaro, daquele mendigo que comia, né, as migalhas que caíam na mesa do rico. A posição social ali não colocaram que o que tinha melhor condição, que tinha dinheiro, no lugar melhor. A gente entende que Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o lugar de tormento. E é interessante que o rico olha lá para cima e fala: Pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo e colocar na minha boca, porque aqui eu estou em grande sofrimento. Aí Abraão fala: Quem está aqui não pode passar para aí, nem quem está aí pode passar para aqui. Por que eu estou falando isso aqui? Porque, irmãos, eu vi o irmão falar aí que o apóstolo Paulo, na verdade, ele disse, né, que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As coisas que você passa aqui não pode ser comparada. Você está com enfermidade terminal, não compare isso com aquilo que Deus vai te dar. Você está desempregado, não compare isso com aquilo que Deus vai te dar. Seu casamento acabou, não compare isso com aquilo que Deus vai te dar, porque é coisa grande demais. Mas para que a gente consiga receber isso no final, eu já estou até resumindo a mensagem que Deus colocou no meu coração. É preciso purificação. Meus irmãos, eu estava lendo a palavra do Senhor. A irmã Cássia foi contada comigo ontem, eu não me lembro se era na parte da manhã, na parte da tarde, me convidando para ministrar. E a Bíblia fala, né, que a gente tem que estar preparado sempre. E Deus coloca essa mensagem no meu coração. Eu queria dar um tema à mensagem. O tema dessa mensagem é virando a mesa. Quando eu estava no mundo, e eu passei uma temporada, né, como filho pródigo no mundo, eu gostava muito de sinuca. Eu jogava muita sinuca. Teve um dia que a gente estava até procurando campeonato para jogar. Ganhei de várias pessoas que conhecia muito. E eu vivia na sinuca. Minha esposa dali, ela sabe disso, vivia na sinuca. Eu acordava respirando sinuca, gastava meu dinheiro na sinuca, era uma coisa assim de louco. Só Deus tem misericórdia. E graças a Deus fui liberto desse jogo. Mas teve um dia que eu estava jogando com um rapaz. E a esposa dele não estava gostando do que ele estava jogando. A gente estava jogando sinuca, ela chegou assim, pegou a mão, colocou a mão nas bolas, falou assim, jogou tudo, as bolas até caíram em cima da mesa, falou: Vamos para casa, rapaz, e brigou com aquele homem lá. Ou seja, ela não estava mais aguentando a situação daquele homem que vivia na sinuca. Ela chegou e jogou as
Da mesma maneira a gente vai ver Jesus fazendo isso. Eu estou apenas parafraseando. E entrou Jesus no templo de Deus. Hoje em dia tem a questão dos desigrejados. Eu não preciso mais ir na igreja para adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus na minha casa. Só que isso aí é conversa do diabo, irmãos. Por quê? Porque Deus institui as tendas, Deus institui o tabernáculo, Deus institui o templo. Na época do apóstolo Paulo, os irmãos adoravam a Deus debaixo de pedra, mas nunca deixavam de se reunir. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse movimento que tem crescido. E entrou Jesus no templo. O templo ali era físico, era um local normal. No judaísmo tem 613 preceitos, 613 leis. A gente sabe que ninguém aqui é salvo pela lei, mas a lei faz a gente enxergar o pecado. Por quê? Porque se a gente não soubesse que era adultério, a gente poderia adulterar. A lei falando, ó, aquilo é errado. A gente fala, opa, isso é errado, eu não posso fazer. E na lei tinha 613 preceitos que o sacerdote e os escribas, digamos aqui traduzindo o pastor e o amado irmão também, eles, na posição de liderança da igreja, eles estavam cometendo fraude. Por quê? Porque tinha algumas festas no judaísmo, na verdade ainda tem, né? Aproximadamente 7 festas. A gente vai ver as festas dos pães asmos, a gente vai ver a festa de Yom Kippur, Dia do Perdão, a gente vai ver algumas outras festas, só que entre essas 7 festas, tem 3 festas mais importantes: Tabernáculo, Páscoa e Pentecoste. E na lei, todo judeu, independente de onde ele estivesse, ele tinha que escolher um dia para ir levar os seus sacrifícios no templo. E é interessante falar o seguinte: eles levavam o melhor dos produtos dele, da renda dele, para sacrificar no templo. Só que é interessante que aquilo que ele fosse levar, digamos assim, se fosse um bezerro cevado, ele teria que passar um ano inteiro colocando a mão na cabeça do bezerro. O bezerro não poderia ter mancha, não poderia ter o pé quebrado. Ele tinha que cuidar daquele bezerro. Aqui estava fazendo Jesus. Jesus é o perfeito, o bezerro, a novilha, seja lá o que fosse, tem que ser perfeito para sacrificar. Só que aí começou uma questão que muitos falaram: eu não vou mais precisar passar por tudo isso. Lá estão vendendo, eu não preciso ficar um ano cuidando de um bezerro, cuidando de uma novilha, cuidando de um carneiro. Não, só chegar lá e dar o dinheiro e eu na hora pago lá, já sacrifico lá, não tem trabalho nenhum. É por isso que Jesus está irado nessa passagem bíblica. Irmãos, entrando Jesus no templo, expulsou todos que vendiam e compravam. Jesus não expulsou apenas os sacerdotes que estavam fazendo uma manobra errada. Por quê? Porque a gente chegava lá, digamos assim, com a nossa oferta, algumas eram sacrificadas, outras não eram sacrificadas. Já revendiam, estava acontecendo um comércio fraudulento por trás daquilo tudo. E é interessante que tinha 3 moedas. Era normal, no câmbio, as pessoas chegavam e colocavam moeda para vender, para comprar. Em hebraico, era normal aquilo tudo. Por que Jesus ficava tão furioso? Por quê? Porque tinha um local específico para aquilo, só que eles, não obstante, trouxeram para a minha igreja. Entrando Jesus no templo, expulsou todos que vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam bomba. Meus irmãos, o que Jesus quis dizer aqui é que o povo, ele estava faltando um compromisso com Deus. A adoração, ela começa em casa. Essa é a explicação dessa mensagem. Um ano que o judeu precisava cuidar do cabrito, ter todo o trabalho, mas sacrificar para Deus, fazer tudo o que precisava fazer, mas eles queriam queimar essa etapa, não queriam se esforçar. Traduzindo, eu não preciso orar mais, eu não preciso jejuar mais. Não, o véu foi rasgado, Jesus já pagou todos os nossos pecados. Tem pessoas vivendo, pensando
que isso procede, não procede. Eu sempre falo que tem a responsabilidade de Deus e tem a nossa responsabilidade. Eles não queriam mais saber de compromisso. Quantos crentes hoje em dia falam que servem a Jesus, mas Jesus não fala que Ele é o meu servo? Porque eu falar que eu sirvo a Deus é uma coisa, Deus falar que eu sou servo dele é outra. Eu acho interessante que quando Miguel e Moisés ficaram brilhando e Arão ficaram com inveja de Moisés, fala, Deus só fala com Moisés. Deus só fala com Moisés, não, Deus tem que falar comigo também. Deus desceu e falou com vocês, eu falo em enigma, mas com o meu servo Moisés eu falo cara a cara. Meus irmãos, aqui mais à frente fala assim, ó, e disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrão. De que casa Jesus poderia estar falando? Literalmente ele estava falando do local onde estava acontecendo muitas vendas, muitos comércios. Hoje eu poderia falar, né? Estão vendendo e comprando. Aqui está falando sobre os que vendiam e sobre os que compravam. Eu vi esses dias um pastor, ele fez uma lista dos maiores pregadores do Brasil. Eu não concordo com esse termo, maior pregador, mas ele fez uma lista dos maiores pregadores para convidar para a igreja, para pregar. Aí o Espírito Santo falou com ele: você acha certo você convidar um pregador que vai custar R$5.000? A igreja vai estar lotada, porque a pessoa não vai lá ouvir Jesus, vai falar, nossa, eu já vi ao pregador, eu já vi esse pregador pregando. Aí ele falou assim, eu vou cancelar, ele cancelou todo mundo. E ele utilizou os pregadores da própria igreja dele. E ele falou que foi a coisa mais acertada que ele fez, porque isso tudo virou um comércio. Tem pessoas cobrando 15, 30, 40 mil reais para cantar. Você acha que essa pessoa está cantando para Deus, está adorando a Deus? Não está. Não está, meus irmãos. E era isso que estava acontecendo. A finalidade estava sendo perdida. E outra coisa que eu vou falar, o tratamento que nós temos com o templo físico, espiritualmente falando, é a mesma coisa. Da mesma maneira que você trata o templo físico, é a maneira que você trata o templo espiritual. É isso que Jesus estava querendo dizer. Por que eu acredito que crente não pode fazer tatuagem? Aliás, poder pode, né? Porque tudo é lícito. Teve uma pessoa que falou, pastor, eu posso fumar? Pode. Eu posso beber? Pode. Eu posso cheirar? Pode. Aí eu posso tudo. Não, você não pode não. Tem uma coisa que você não vai poder: entrar no reino dos céus. Porque se eu digo que sou uma nova criatura, eu tenho que andar conforme Jesus Cristo andou. Imitar os passos e seguir os hábitos de Jesus. E é interessante falar o seguinte para vocês, que aqui nesse texto a gente percebe uma incoerência muito grande. A gente percebe que eles não estavam mais respeitando lei, eles não estavam mais adorando a Deus, eles não estavam mais fazendo a vontade de Deus. O orgulho se manifesta de 26 maneiras diferentes. Alguns acreditam. Tem um rapaz chamado Paulo Vieira que fala: e quando eu começo a roubar é por causa do orgulho, quando eu começo a mentir é por causa do orgulho, quando eu começo a adulterar é por causa do orgulho. Todos os pecados passam pelo orgulho. É o eu. A gente esquece que o nosso corpo não é nosso, que a nossa vida não é nossa. Então por que eu vou fazer uma tatuagem? É para adorar a Deus? É para glorificar a Deus? Por que eu vou encher a cara? É para honra e glória do nome de Jesus? Não é. Então quando a finalidade do Evangelho é perdida, é preciso virar a mesa. E Jesus chega e vira aquela mesa. Que bagunça é essa que está acontecendo aqui? Não tem mais oração, não tem mais reverência, não tem mais temor. O que é que vocês estão pensando que vocês estão fazendo? E sabe o que Jesus estava falando? Ele estava falando para eu e para você. É para o templo, porque a Bíblia é interpretada de algumas maneiras. E espiritualmente falando, a gente tem que olhar para a nossa vida. Porque a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Como que está esse templo? Eu falei para os irmãos aqui, ó, e Jesus entrando no templo, expulsou os que vendiam e compravam, derrubou as mesas e as cadeiras dos cambistas que vendiam pomba.
comércio, quando a gente utiliza o Evangelho para fazer comércio, quando a gente utiliza as coisas de Deus para benefício próprio, nós estamos errando o nosso alvo. E foram, depois que Jesus expulsaram, foram ter com ele no templo, cegos e coxos e os curou. Só depois que a ladroagem sai, só depois que a mentira sai e que Jesus purifica a casa, é aí que tem sinais. Sabe por que não está acontecendo maravilhas na minha vida e na sua vida? Porque falta purificação. Você percebe que para haver cura, para haver milagre, para haver transformação, é preciso ser expulso coisas ruins da nossa vida? A Bíblia fala que quando uma pessoa é crente, se desvienta 7 demônios. Na Bíblia, a palavra 7 vai falar sobre perfeição, sobre completude, traduzindo, a pessoa vai ficar cheia de demônio. É como você volta ao próprio ponto. E é interessante falar, irmãos, que a gente não precisa sair da igreja para se desviar. Ninguém se desvia fora da igreja, a gente se desvia dentro da igreja. E aqueles sacerdotes estavam desviados porque era a liderança, estavam metendo lucro, não era mais para a honra e glória de Jesus, era para o próprio bolso. E eu fui olhando essa palavra aqui, eu entendi, o que mais me chamou a atenção é a questão da adoração. Quem é que vai querer ficar honrando, cuidando de uma vaca, cuidando de uma ovelha, cuidando de alguma coisa? E não era só cuidar, você tinha que ter um cuidado especial para não quebrar a pata, porque se quebrasse a pata, já não servia mais. Se pegasse o finge, já não servia mais. Ou seja, o cuidado tinha que ser diário. E é isso que Jesus ficou nervoso, porque o cuidado não estava mais sendo diário. Era só chegar no templo, falar, trouxe o meu aqui, está pago. Quem disse que está pago? Porque Deus não se preocupa com o culto de domingo. Você sabia disso? Que Deus não está preocupado com o culto de domingo. Porque Deus menos se preocupa com o culto de domingo. Deus está de olho na nossa segunda-feira. É isso que está falando. Deus está de olho na nossa terça-feira, na nossa quarta-feira. Quantas Bíblias empoeiradas lá em cima da escrivaninha? Qual foi a última vez que você ficou 1 hora ajoelhado, irmãos? A gente pensa que Jesus chegou escolhendo o Claudinho, meu discípulo, o presbítero Márcio, meu discípulo, o pastor, meu discípulo. Não. A Bíblia fala que Jesus passou 1 hora, a noite toda, orando para escolher os discípulos. A noite inteira. Era por isso que os discípulos, às vezes, chegavam em algum lugar e tinha lá endemoniado por vários espíritos imundos, e eles não conseguiam expulsar. O que estava acontecendo? Falta de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Irmão, sabe por que os paralíticos não andam mais? Sabe por que os cegos não enxergam mais? Sabe por quê? Eu já vi, há muitos anos atrás, quem é demoroso para me falar isso, que a gente só fica pensando no saudosismo. Na minha época, eu vi isso, eu vi aquilo, irmãos, já passou. Tem muita gente vivendo de passado, a gente precisa tratar do agora. É preciso virar a mesa, ou seja, não se conformar com a situação que você está vivendo e que eu estou vivendo. Não se conforme. Paulo eu conheço, Jesus eu pensei quem é, mas vocês, quem são vocês? Quem são vocês?
faça. Não é mais esse negócio, não, eu não quero isso, mas quem disse que você quer? Você não tem mais querer. É preciso a gente se humilhar, é preciso a gente buscar a aprovação de Deus, não dos homens. E tem muita gente que está andando e vivendo conforme as suas paixões, conforme o seu querer. Meus irmãos, o versículo que fala assim, ó, vendo então os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia, o sacerdote só falava, mas não fazia. Jesus chegou falando e fazendo. Há uma diferença muito grande. Esses dias, irmãos, eu estava vendo, e aqui eu vou ser sincero, eu estava vendo uma mensagem, eu vou citar o nome do pastor, que é muito famoso no Facebook. Estava vendo lá uma mensagem, conhece demais de Bíblia. Hermenêutica, sabe interpretar texto, conhece muito. Quando você pensar, ele sabe. Se você perguntar uma coisa, ele sabe responder. Mas aí, eu lembrei de Paulo. Eu não fui até vocês apenas em saber o que eu falava. Tem muita gente que aprende demais na faculdade, lê a Bíblia, estudando, eu sei aquilo. Eu falo hebraico, eu falo inglês, eu falo não sei o quê. Irmãos, mas cadê o fogo? Cadê o poder de Deus? Cadê os demônios saindo? Cadê as bênçãos acontecendo? Porque tem muitos crentes atualmente, desculpa a minha palavra, que parecem porcos. Como assim porcos? Não tem articulação do pescoço para olhar para cima. Só vive olhando para baixo. Só vive na derrota, na miséria. Você vai começar com ele essa derrota, essa miséria. Irmãos, o Evangelho é novidade. Cadê a novidade que o Espírito Santo nos oferece? Aonde é que ela está? Viver em novidade de vida. Cadê a alegria do Espírito Santo? Eu me lembro que antigamente a gente se reunia e não tinha futebol, não tinha qual foi o último filme que saiu, não tinha nada de mundanismo. A gente se reunia e já começava a falar de Bíblia. Vamos fazer um culto aqui, era um fogo diferente. O nosso coração ardia pela verdade bíblica, mas hoje os nossos corações estão ardendo por outras coisas. Eu postei um vídeo, eu foi no TikTok, e nesse vídeo eu falei sobre a questão do entretenimento. Ali o que estava acontecendo era fraude. A gente chegava, digamos assim, com um sacrifício, a gente sacrificava um dos outros no dia. Hoje em dia não, hoje em dia a gente está aprendendo o nosso tempo, que Satanás achou a veia. Entretenimento é um nome que a gente precisa tomar cuidado. Eu fui pesquisar no dicionário, sabe o que significa entretenimento? Aquele que distrai com a intenção de enganar. Está no dicionário. Entretenimento é de origem espanhola o nome, é aquele que distrai com a intenção de enganar. Enquanto eu estou assistindo filmes, a Bíblia está fechada e Jesus está voltando. A gente vê as tensões mundiais acontecendo. A gente viu aí, o último, uma guerra terrível acontecendo ao redor do mundo, maremoto, terremoto, pai matando filho, estuprando filhas, que aconteceu aí no tempo, o pai que teve várias filhos, com a própria filha dentro de um porão, o avô se esfriando, a apostasia não conta, e a gente lá na frente dos filmes. A gente pergunta alguma coisa bíblica para alguém, sabe o que acontece? Eu não sei. A gente não tem mais aquela vontade de saber as coisas do céu. Entretenimento hoje em dia, Satanás usa. Prostituição é um entretenimento. Dinheiro é um entretenimento. Filmes e séries, entretenimento. E tudo isso tomou o lugar de Jesus. Porque hoje em dia a gente é só crente nominal. A gente é só crente nominal. Algumas vezes eu converso com algumas pessoas e pergunto: você pertence a alguma religião? É a forma de eu pegar o jeito que todo mundo fala. Você pertence a alguma religião? Para saber o que a pessoa é, o que a pessoa acredita. Eu sou católico. Aí eu já falo. Mas você é praticante ou sou nominal? Mas o termo já que eu na igreja católica, então é nominal. É nominal. Eu já falei aqui uma vez do rapaz que pegou o Uber e o motorista era crente e o rapaz conversando com o motorista falou: mas vamos conversar de Jesus? Aí perguntou se ele era crente. Eu sou crente também e tal, mas eu nunca consegui pregar. Nossa, não sei
o rapaz falou. Aí ele foi, o motorista foi inteligente, começou a falar das coisas que estavam acontecendo no mundo. E aí, qual time você torce? Vamos botar o time. Qual muda? Quantos times desse? Habilitantes. E ele começou a falar com alegria. Quem é o melhor jogador? É tal. Aí o motorista falou assim: eu já sei qual é o problema de você. É que você sabe muito da terra, mas não tem vontade nenhuma de saber das coisas do céu. É isso que acontece, a gente fica falando, não, mas eu não consigo, irmão, é vergonhoso um crente, não ter lido a Bíblia inteira, pelo menos uma vez na vida. É vergonhoso, porque eu conheço o Marco inteiro que já leu a Bíblia toda. É verdade que ele não tem o Espírito Santo para saber o que é verdade ou não, porque Satanás conhece a Bíblia inteira, mas ele vai usar sempre ela fora do contexto. Precisamos da iluminação do Espírito Santo para realmente entender os mistérios da Bíblia. Mas é vergonhoso quando a gente não conhece a Bíblia, não tem prazer na Bíblia. E aqui está falando, a minha casa é casa de oração, de conexão com Deus. Como que está a nossa conexão com Deus? E aqui eu vou finalizar, vou partir no final, porque eu não quero mais cansar os irmãos, espero que os irmãos tenham entendido o Deus da mensagem. Jesus não se conformou com aquela adoração, estava tudo errado. Talvez esteja tudo errado na minha vida, na sua vida, no meu modo de pensar. Talvez esteja tudo errado na forma como você está andando, está vendo o Evangelho. O apóstolo Paulo é muito interessante, né? Quando ele vai lá na primeira viagem missionária dele, e ele começa a ganhar muitas almas, ela lá na igreja aos Gálatas. E a Bíblia fala o seguinte, né? Que chegou alguns judeus, depois da partida do apóstolo Paulo, começou. Você já é circuncidado? Não é circuncidado, não. Tem que se circuncidar. Você guarda o sábado? Não guarda o sábado. Que evangelho é esse que o apóstolo Paulo está pregando? Que não se cumpra, não tem circuncisão, não tem guarda de sábado, não tem a questão do alimento, da alimentação, está errado. Aí eles querem começar a trazer o judaísmo para dentro da igreja aos Gálatas. E o apóstolo Paulo manda a carta, escreve a carta, irado. Mas o que está acontecendo com vocês? Eu lembro bem que sai daí, você já está aceitando um outro evangelho. Aí ele fala, se é que existe um outro evangelho. É a questão lá do céu e inferno. Ele não tem outro evangelho. Se a gente está lendo um outro evangelho, não é evangelho. Estamos diminuindo o evangelho, adicionando muitas coisas no evangelho. Não tem problema, isso não é a conversa da serpente, irmão Claudinho. Foi isso que Deus falou? E não é você comer, não. Aí o que ele usa? Ele usa o orgulho de Eva. Por quê? Porque esse tal de empoderamento, né? Ele não quer que você coma, porque se você comer, você vai ser igual a ele. Opa, você é igual a eles. Aí eu vou comer. Aí ela comeu, não aconteceu nada, levou para Adão. Adão sabia que não podia comer. Porque às vezes a gente sabe que não deve fazer, mas o nosso orgulho não deixa a gente fazer. E a gente obedece. É por isso que a Bíblia fala: se a gente andar no Espírito, a gente não vai obedecer às inclinações da carne. Jó nunca nem primeiro fiz acordo com meus olhos para não olhar para nenhuma mulher na rua. Por isso que Satanás, quando chegou no céu, não teve o que acusar Jó. Você sabia disso? Satanás não podia acusar Abraão, não tinha o rei do Egito, podia acusar Moisés, matou o Egito e tantas outras coisas mais. Mas Jó não tinha o que ele acusar. Aí ele inventa outra coisa. Jó fez acordo com os olhos dele. A gente precisa fazer acordo com o nosso coração, comunicar o nosso coração com o mundo. Precisamos fazer isso. Tem muita gente que o coração eu sempre falo a verdade. Jesus ele é cuidado, ele chega e bate na porta, ele não passa, coloca fora, não passa, abre a porta. Só que o diabo, se você esquecer de fechar, ele entra. E quando ele entra, ele vai fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Satanás vem para matar, para roubar e destruir. Tem teólogos aí, se você olhar, naquele programa que eu só, muitos teólogos não
Se não lia a Bíblia, começa a ler. Se não orava, começa a orar. Se não buscava a presença de Deus, começa a buscar, porque Deus quer se apresentar na tua vida. Mas Ele não vai purificar se você não tomar uma atitude. Toma uma atitude, se posicione, meu irmão. Se posicione. Satanás está enganando as pessoas para que as pessoas não acordem, não despertem, para que as pessoas não se coloquem de pé. Eu acho interessante que quando Deus chama o profeta Ezequiel, ele já era crente, ele já era sacerdote. Por que ele ia precisar ficar de pé? Porque o que Deus queria fazer na vida dele era muito grande e daquele jeito não ia conseguir. Porque a mulher dele foi morta, a família dele foi destroçada, ele precisou comer resto, excremento de animal. Será que você vai aguentar a aprovação que vem para a tua vida dessa forma? Porque a gente precisa se preparar para o dia da aprovação que vai chegar na nossa vida. Já está chegando, irmãos. O sistema está contra nós. Nós estamos vendo as coisas se apertando e a gente está do mesmo jeito, da mesma maneira. O que é que vai precisar acontecer para a gente falar, mas realmente eu sou cristão? Porque Jesus não falou que a gente ia ser. Nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. Nós somos modelos das pessoas, que as pessoas têm que seguir. É o Evangelho. O apóstolo Paulo falou: sejam os meus imitadores. Como eu sou de Cristo. Os irmãos colocam o pé em Jesus. O versículo 16 fala assim: diz: ouve, olha o que os fariseus falaram quando as crianças começaram a falar: Hosana, Hosana. Olha o que os fariseus falaram: olha, você não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Se as pedras, se os homens não clamarem, as pedras clamarão. Se o homem não veste calça, a mulher precisa vestir. Mas Deus não vai ficar sem verdadeiro adorador. Essa é a mensagem. Deus não ficará sem verdadeiro adorador. E aqui é interessante falar o seguinte: Jesus falou assim, lá no Salmo 8, versículo 2. Vocês nunca leram, Jesus citando o Salmo, que pela boca dos meninos das criancinhas sai o perfeito louvor. Então, meus amados e queridos irmãos, é preciso a gente não se conformar com esse mundo, porque estava havendo um conformismo exagerado ali naquela época, na questão do templo, e o templo ali simboliza as nossas vidas, porque ou nós somos cheios do Espírito Santo, ou nós somos cheios de demônios. Não há uma terceira via. Tinha uma mulher chamada Priscila Gonçalves, eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Ela falava um monte de provérbios, um monte de coisa errada. E ela chegou a dizer o seguinte: quando eu morrer, eu quero ficar lá com Jesus. E esse pensamento de muitas pessoas: eu não preciso, ele disse: eu pé, eu vou ficar na cama. Só que eu penso que eu vou devagar. Grande dia a gente vai prestar conta. A Bíblia fala: não apenas daquilo que você praticou, mas do que você deixou fazer. Pode ser julgado não apenas pelo que nós fazemos, mas pelo que deixamos de fazer. Eu sempre digo: se você vai em algum lugar, se você dá um errado, você vê e coloca no bolso, pode ter certeza que você vai deixar de uma dia. Os pastores não podem ver, a esposa não precisa ver, mas para frente está sendo muito complicado o que a gente está fazendo. Então, que esta mensagem fique no coração de vocês. Eu não costumo gritar muito, às vezes a gente dá uma cedida. O que eu gosto mesmo é de tentar entender a Bíblia, tentar comer a Bíblia. Eu antigamente gostava muito daqueles pregadores que gritavam, que pulavam, mas depois eu fui vendo que é melhor a gente ter um pouco mais de sobriedade e estudar o que a palavra está dizendo, o que a Bíblia está dizendo, para a gente colocar na nossa vida e no nosso ministério. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, na tua presença, Senhor, entramos mais uma vez. Eu quero te agradecer por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração acerca, Senhor Jesus, da purificação, acerca, Senhor